Bom, olá a todos, estamos aqui no podcast Colégio Único, Fora Talks, hoje com dois convidados do nosso corpo aqui de professores, o professor Telmo, geógrafo pelo UNB, ele tem uma pós-graduação em ensino de geografia, tá? Membro do Instituto Histórico Geográfico do DF, um viajante, um conhecedor em loco de vários assuntos e locais. Foi também professor substituto, ex-professor substituto da UNB. O outro convidado, o professor Carreira, né, doutor também pela UNB em História, membro também do Instituto Histórico Geográfico do DF. E hoje o nosso assunto ainda está em voga, é um assunto sobre a guerra da Ucrânia. Vamos ter um bate-papo aqui sobre esse conflito que se arrasta aí por mais ou menos uns bons anos, não tem uma origem agora em 2022. Mas a gente vai começar aqui a falar com o professor Telmo. Telmo, dá pra gente um panorama aí dessa geografia da Ucrânia, dessa geopolítica russa, né, que obviamente tem aí alguns pontos para essa guerra. Claro. Veja só, a ideia de geopolítica, a palavra geopolítica, ou seja, o uso do território para fins políticos, tá? Isso adquire uma profundidade muito grande dentro da história da Rússia, desde o czarismo, né? A dificuldade do acesso ao mar, um país tão continental, né? Um país que é exatamente 2,5 vezes o território brasileiro, a Rússia atual, e a dificuldade de acesso ao mar, já que as águas, né, de São Petersburgo são mais difíceis de movimentação, são países aqui da OTAN, elas congelam, é bom lembrar, no inverno, e né, os seus 34 mil quilômetros de costa são pouco acessíveis ou são acessíveis a longa distância, a famosa Vladivostok. Né? O Império Russo, o nome do país era Império Russo até 1917, não é isso? Da importância do acesso ao mar, do acesso ao Mar Negro. O Mar Cáspio, maior reserva do mundo disparado de gás natural. Primeira grande reserva de hidrocarbonetos do mundo, longe do oceano, não tem acesso ao mar. Ela esquadra para o Ocidente, para o Mediterrâneo, pelo Mar Negro, da importância da Ucrânia, aqui está, da Crimeia, né? E aqui você encontra, né, a Ucrânia e toda uma mentalidade estratégica que a Rússia deveras tem, que não justifica a guerra de invasão, mas ajuda a explicar toda a questão do acesso a portos de águas mornas, a invasão de 2014, a cidade de Sebastopol, tá aqui, importantíssimo porto da Crimeia, né, que pertencia até 2014 à Ucrânia, e foi tomada como início das operações, efetivamente. Nada mais é, ou pouco mais é, do que acesso às águas mornas o ano inteiro do Mar Negro. Uma cidade Negro, historicamente de uma guerra, a Guerra da Crimeia. Todas essas cidades aqui são antigas, medievais, é chamada Riviera do Mar Negro, né, que vai ter sorte na Rússia. Colonização Odessa, grega também, né? Antiga. Exatamente. Então, a Rússia tem acesso ao Mar de Azov, não tem? Tem. Aqui, ó. Então acesso ao Mar Negro ela tem. Acesso ao Mar Negro tem, mas para chegar Sim. do Mar de Azov, né, até o Mediterrâneo, tem que passar pelo Mar Negro. Vários gargalos. Ela tem acesso aqui, ó. Sochi é uma cidade portuária e turística de acesso ao Mar Negro da Rússia, não só. E tão famosa agora nos últimos tempos. Os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos de Inverno. Fórmula 1. Fórmula 1, isso está no contexto de uma exibição do putinismo com uma afirmação da Rússia em termos internacionais. A Ucrânia é um país que chama-se... A palavra Ucrânia significa fronteira em ucraniano, não em russo. A palavra Ucrania significa fronteira. Então isso mostra o quanto que o país é um país transitório desde a Idade Média, especialmente desde o século XVIII, quando a primeira vez foi invadido pelo Império Russo, né, Catarina Grande, e tem uma geografia peculiar entre o Ocidente, faz fronteira com a Eslováquia, faz fronteira grande e histórica com a Polônia, hoje um país plenamente europeu, um membro da OTAN, um membro da União Europeia, um país cada vez mais usando o inglês como segunda língua, certo? E, portanto, é um país que tem essa característica transitória, né? E o temor que também tem os generais russos desde o século XIX
de serem invadidos pela planície. É importante haver essa localização da planície do norte da Europa. Tá. Mas Maior planície do mundo. sim, maior planície do mundo. Voltando então a esse caso mais atual da guerra, vou passar a vez para o professor Carreira. Carreira, a gente sabe que esse conflito de 2022 ele não começou ali em fevereiro de 2022. Você tem um histórico, enfim, de um conflito russo-ucraniano. Quais são as origens desse conflito entre Rússia e Ucrânia? Para entender a origem do conflito, você tem que primeiro situar o que é a Ucrânia, né? Como entidade. Porque uma discussão que surgiu logo no início dessa guerra foi uma alegação por parte dos russos, por parte do mandatário russo, de que a Ucrânia não existia. Isso passou em todos os jornais. Que a Ucrânia não existia, que não existia uma língua ucraniana, que não existia uma cultura ucraniana. Então, para entender isso, é preciso lembrar que sim existia. Tá? A Ucrânia é uma entidade política com existência de mais de 1000 anos, anterior, inclusive, à Rússia, que teve o seu auge ali no século XI, no século XII. E a partir dali ela passou por sucessivas mãos, foi invadida por mongóis, foi invadida por poloneses, enfim, depois os próprios russos tomaram a região e ela permaneceu na Rússia até o fim da Rússia, quando se iniciou a União Soviética, e depois ela integrou a União Soviética sob a hegemonia da Rússia. Né? Então, desde lá, desde esses séculos todos, você tem uma poesia ucraniana, você tem uma música ucraniana, você tem uma mitologia ucraniana, você tem, enfim, uma língua própria ucraniana. É a mesma coisa, embora a língua ucraniana seja parecida com a Rússia, mais ou menos como o espanhol é parecido com o português, você não pode dizer que não existe o português ou não existe o espanhol. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante afirmar é que sim, a Ucrânia existe como entidade territorial e cultural, linguística, etc. Né? Quando a União Soviética se desfez em 1991, foram criadas várias repúblicas, e cada uma dessas repúblicas encontrou uma solução diferente. Aquela comunidade dos Estados Independentes, né? A CEI, né? A CEI, surge a Bielorrússia, e surge, enfim, o Uzbequistão, etc. E cada um desses lugares teve uma solução. No caso da Ucrânia, que é um país, dentro do contexto da União Soviética, dos mais, entre aspas, modernos, dos mais avançados, se você comparar com outros da Ásia Central, a solução foi o quê? Foi em cada região administrativa fazer um plebiscito, um referendo. Se as pessoas queriam permanecer na comunidade dos Estados Independentes, que depois será a Federação Russa, ou se elas queriam ficar independentes. E é importante frisar que em todas as unidades administrativas da Ucrânia, os referendos foram positivos para se separar da Rússia, se separar da Federação Russa, da Comunidade dos Estados Independentes. Todos, não teve uma exceção. Nos oblastos, ou seja, nos estados do leste, né, nas províncias do leste, ali a diferença foi menor, mas em todos venceu a vontade de se tornar uma entidade independente. Mesmo nos oblastos de Marinha Russa, no leste então, da Ucrânia. Exatamente, mesmo nos oblastos, mesmo ali, Donbass. Você usou o termo oblast. O que é um oblast? O que é de fato um oblast? É o que seria o nosso Estado. Um Estado. Subdivisão política também tem origem. Agora, é bom lembrar que além do Estado, você tem regiões administrativas independentes, tá? E você tem uma espécie de Estado autônomo, semi-autônomo, porque envolve uma etnia particular e tal. Então, você tem 24 unidades, dessas 24 unidades, 27 unidades, corrigindo, das 27 unidades administrativas, você tem 24 que são oblastos. E as outras são como se tivesse Distrito Federal, tivesse uma coisa assim. Entendi. E em todos, sem exceção, venceu a vontade popular de criação de um país independente. E isso, obviamente, não agradou os interesses, como estamos falando, geopolíticos da Rússia. Né? Mas não chegou a explodir esse desagrado num conflito militar, porque, apesar disso, os dirigentes ainda eram dirigentes da era soviética. Então a gente vai ter, durante um tempo, dirigentes ucranianos que tiveram que formalizar a independência, porém eles eram filo-russos. E isso foi indo até chegar à Revolução Laranja. A Revolução Laranja foi um momento ali por volta de 2004, 2005, quando começa a surgir uma oposição a esse alinhamento automático com a Rússia. Tá?
E aí é um momento traumático, que acaba, não precisamos entrar nos detalhes, mas acaba vencendo uma oposição. Ali. E já com uma orientação, com desejos políticos assinados de adesão à União Europeia e à OTAN. Exatamente. Logo após a Revolução Laranja, em 2003. E é importante lembrar uma coisa. 20 anos. Nesse início, a OTAN rejeitou a aproximação da OTAN, da Ucrânia. Ela foi rejeitada. Isso também que é importante, porque a alegação de que a Ucrânia está crescendo... A OTAN está em questão, um expansionismo. A OTAN poderia se beneficiar desse momento, desejo. claro. Ela foi prudente. Ela foi prudente. A OTAN foi prudente, né? Então, ali na tal da chamada Revolução Laranja. A Revolução Laranja porque a cor laranja era a cor do opositor, né? Exatamente. Do Viktor Yushchenko. E ali então a Ucrânia começa a tomar um caminho independente de fato, né? Mas ainda muito difícil. E o novo passo vai ser 2013, quando ocorre então os eventos da Praça Maidan. Tá? Praça principal de Kiev, né? Maidan é praça, a praça chama Maidan, não sei, Praça da Liberdade. Sim. E ali configurou-se uma espécie de meme que é o movimento Euromaidan. O movimento da praça em direção à Europa. Foi reprimido violentamente. Sim. Né? 77 mortos. Tem um documentário, talvez mais. Chamado Inverno de Fogo, alguma coisa assim, no Netflix. Mostra, são filmagens de revoltosos de Maidan no celular, indo com escudos de madeira contra atiradores de elite. 10 anos agora. 10 anos agora. E eu estou lembrando de uma coisa aqui importante, que eu deixei escapar. Na época que houve o referendo, em 91, se a Ucrânia se tornaria um país independente ou não, foi feito um acordo com a Rússia. Foi feito um acordo com a Rússia, na época ainda era o Yeltsin. O acordo que a Ucrânia tinha armas atômicas. Eu ia falar e ela entregou todas as armas atômicas para a Rússia em troca de quê? De uma promessa eterna, foi o termo usado no compromisso, promessa eterna de nunca ameaçar a integridade soviética. Então, importante considerar os tratados não respeitados, né? Exatamente. E que vem de longe isso aí. E aí, no evento da Praça Maidan, ali em 2000, foi em novembro de 2013, né? No ano seguinte você tem uma destituição do presidente, tem um sobe e desce de presidentes aí entre a Revolução Laranja e o evento da Praça Maidan, que não interessa entrar muito, mas o parlamento legalmente destitui o presidente e é nesse momento então, 2014, o evento da Praça Maidan 2013. Em 2014, em fevereiro de 2014, que a Rússia, a partir da base marítima de Sebastopol, que é a base que deveria ser entregue para os ucranianos de volta em 2015, conforme o acordo feito lá no final da União Soviética, a partir da base de Sebastopol, surpreendentemente, os russos invadem e tomam Ucrânia. E aí começa um conflito. A Ucrânia é tomada de supetão e, ao mesmo tempo, a Rússia começa a patrocinar grupos paramilitares nos oblastes do leste. Que é importante frisar também, nunca existiu um movimento separatista autônomo, histórico. Porque tem isso, né? Porque muita gente fala que esse leste tem uma simpatia pela Rússia. Sim, mas é preciso ponderar. Exato. Isso, aí, então, há um filorrussismo, né? Porque tem um percentual de russos e descendentes maior do que nos oblastes oeste. Então a pergunta, Telmo, é essa. Qual seria, então, uma visão de uma social, essa geografia desse leste ucraniano, uma questão econômica que você pode colocar também? Claro, essa região leste, ela coincide quase precisamente com o Donbass. Esse é o termo que eles usam ali na geografia da região, uso local por russos e ucranianos. Seria todo o leste do rio Dnieper, que separa a Ucrânia em mais ou menos 1/3, 2/3. Esse leste, essa Rússia de leste mais industrializada, mais importante em termos de agricultura, as grandes produções de trigo, os solos negros do Chernozion, dos mais férteis do mundo, que vão até a Rússia. Então tem importância muito grande em termos econômicos para a Rússia. É bom lembrar de que a Ucrânia antes da guerra tinha a renda per capita menor do que a nossa. É um dos países mais pobres da Europa. Essa fragilidade ucraniana econômica nos faz surpreender com a resistência que está. Né? O professor Paulo Roberto de Almeida falou em 15 dias de guerra. Paulo Roberto de Almeida, diplomata, sabe, né? 15, 20 dias de guerra na época. Nós estamos com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, né?
Me permita só fazer um dado aqui. 17% da população ucraniana fala russo. 17,4%. E é basicamente nessa franja do leste. E aí você tem é muito importante. Mas 17% é que na Ucrânia são russos. Não, é falantes. Não, são russos. Falante todo mundo é, mas eles são russos e no leste... Não, A maioria, todo ucraniano é bilíngue. Você sabe, né? Todo ucraniano é bilíngue, né? Pode ter sido. Olha só, não sei não. Mas assim, o meu dado é que 17% são falantes do russo, coloquialmente, cotidianamente. E deve falar ucraniano também, mas falam preferentemente o russo. Exato. E uma coisa importante que nessa região, vou frisar, né, que não havia um histórico de movimentos separatistas. Não há. Apenas uma filiação. E nós sabemos hoje em dia como é que funcionou. Vocês devem lembrar o avião da Malaysian Airlines, né? Nós sabemos exatamente nós sabemos que para os nossos alunos que não sabem, né, nesse contexto todo foi abatido um avião de passageiros, basicamente com o pessoal da Malásia, o pessoal holandês, civil, morreu todo mundo. E o Tribunal Penal Internacional já sabe quem é, nós temos todo o histórico desse crime de guerra, né? É um cara que não pode botar o pé fora da Rússia, e nós sabemos que ele foi o cara que organizou nessa região o início do movimento dos supostamente separatistas. Então nós temos o nome das pessoas que começaram esse movimento popular separatista. E uma outra coisa muito importante que é interessante, a maior parte da população dessa franja do leste, que é filo-russa, é de idosos, pessoal mais antigo. A gente vê pelas imagens da guerra. Pelo pessoal que tem uma espécie de saudade da era soviética. Exatamente. O Donbás, ele é mais... A Ucrânia é um país muito envelhecido, né, em geral. Esse leste da Ucrânia é mais envelhecido ainda, é bom lembrar, em termos de... Né, em geral, um país lá. A Ucrânia está em decréscimo demográfico desde 99. A Rússia também. Também, todo leste europeu. Todo leste europeu. Bom, então, acho que fica muito claro os interesses econômicos, né, da Rússia, essa questão do solo fértil, enfim, da saída para o mar, comércio, óbvio. Tem essa questão um pouco étnica também, de você uma justificativa. Às vezes me lembro muito a questão do pré-Segunda Guerra, a invasão ali da Tchecoslováquia, dos guetos, né, enfim. Mas pode ser um assunto para um outro podcast. Mas falando do atual conflito, como que a gente está hoje, se você puder, Carreira, Thelmo também, falar um pouco desse histórico do iniciozinho da guerra e terminando aí nessas últimas semanas, como é que a gente está, professor Carreira, como é que a origem desse atual, 2022, fevereiro de 2022. Permita-me falar uma coisa antes, claro, para dar um contexto maior. Sim. Não podemos entender o que aconteceu na Ucrânia em 22 sem esquecer também que o mandatário russo Vladimir Putin já invadiu outros países. Ele invadiu a Geórgia. Ele destruiu a Chechênia, e temos aquela franja da Transnistria na Moldávia. Exatamente. Então isso se enquadra num projeto de expansão, e se a gente for pensar todos os textos, não dá aqui para a gente expandir, mas o Putin tem uma mistura de ideais expansionistas da Rússia czarista misturado com o da... É histórico deles, é cultural deles. Isso é putinismo. E é isso que explica, por exemplo, o pavor dos países bálticos, o pavor da Polônia. Você sabe que essa zona está no cardápio dele, especialmente os países bálticos. A Polônia menos, mas os países bálticos estão no cardápio do cara. Bom, e aí o que acontece? Em 2022, no começo do ano de 2022, começou-se a observar uma movimentação de tropas atípicas na fronteira com a Bielorrússia. E as declarações dos russos, a declaração de Putin, é que era só um exercício militar quando eles invadiram. Exato. A Ucrânia, como o Thelmo falou, todo mundo esperava que não aguentasse 15 dias. Né? Sim. Os caras chegaram Putin, eu acho que acreditou nisso, né? Os caras chegaram a uma dúzia de quilômetros do centro de Kiev. Exato. A tropa de elite russa chegou aos portões de Kiev. E aí surpreendeu o mundo, nesses primeiros tempos, né? Com um armamento muito rudimentar, mas já desde 2014 os ucranianos já meio com a barba de molho, já mais promovendo um treinamento meio sistema ocidental e não o modelão da tradição militar russa. Os caras surpreendentemente conseguiram fazer com que os russos recuassem, o melhor das tropas russas recuassem. Aí a partir dali mudou o quadro. Aí a partir dali o Ocidente começou a perceber outra coisa, os próprios ucranianos deram uma demonstração de coisa. E de lá para cá, né, bom, é importante lembrar que em 2014 a Ucrânia assinou um tratado com os russos depois da invasão da Crimeia.
De É retirada o protocolo de Minsk. De Minsk, exato. Que o que foi? O Putin também prometendo negociar e tal. Negociar uma E retirada quando ele invade em 2022, gradual. ele rasga de novo um outro tratado. Isso é muito importante lembrar, porque a gente vê atualmente as pessoas falando tem que fazer uma paz, tem que fazer tratado agora. Que garantia a Ucrânia tem de fazer um tratado agora? É o fim da Ucrânia. Ainda mais que ela está tendo sucesso militar, é verdade. Claro, agora Exatamente. por que eu vou ter que fazer um tratado? Então, o quadro que a gente tem na guerra agora é uma guerra dura, né? As forças russas têm agredido constantemente áreas civis, já existe mandato internacional de prisão do Putin, né? O acúmulo de crimes de guerra, e é muito comum, você só me permite terminar uma coisa claro. aqui, é muito comum as pessoas falarem assim, mas a Ucrânia também está cometendo crimes de guerra, tal, que a gente não vê. Não é verdade, pelo seguinte, porque a Ucrânia depende das democracias ocidentais. Se não tiver o apoio das democracias ocidentais, ela sucumbe mesmo aos russos. E as democracias ocidentais têm como uma das características a imprensa livre. Então a Ucrânia não pode se dar o luxo de matar Exatamente. inocente um atrás do outro, porque ela vai perder a opinião pública desses países, que já é difícil manter. Então o soldado ucraniano ele é instruído a agir no limite da legalidade mesmo, né? Dentro da legalidade, Importante. que é um trunfo moral. E as pessoas precisam entender que um dos êxitos que a Ucrânia está tendo no campo militar é exatamente a sua moral. Os caras estão defendendo a sua casa. É. Enquanto o russo nem sabe por que está lá. O soldado Nem comum. sabe, lembrando que o putinismo de guerra é destruição de cidade, né? É o que foi feito destruição na de Chechênia, cidade, cara. sério. Como é que é o nome da capital da Chechênia? Você lembra? Grozny. Grozny acabou, cara. Eles vão retirando o mapa, Bakhmut foi quase Bakhmut. isso. Né? Bakhmut, né? Isso é importante. A Rússia tem muito quando a isso gente fala... também, né? Fazendo paralelo, eu lembrei do início da Revolução. Você tinha soldado lutando na Primeira Guerra, que o inimigo, né, o alemão, é o czar, né? Você tem muito isso, né? Eles evocam muito isso, Pavão. É. Que aquela região plana, que é uma planície, quando fala assim, planície do norte, vai de Paris, norte da França, Alemanha, e vai largando em direção aos Urais, onde separa a Rússia europeia da Rússia asiática, vai largando. É uma planície do mundo, é uma região de fácil invasão. Ali entrou Napoleão, ali entrou a Primeira Guerra Mundial, entrou Hitler. Esse temor, esse temor é muito evocado, né, pelo Putin. Então, o putinismo não é só uma postura geopolítica externa. É inadmissível uma Ucrânia na União Europeia e na OTAN para um governo Putin. Inadmissível. Isso é importante. Jamais ia aceitar isso, porque a guerra não vai acabar não sendo. E, num segundo momento, o putinismo também é política interna. É um governo de oligarcas de máfia. Tá? São narcotraficantes. É importante colocar, não são apenas oligarcas, como houve em vários países da história do capitalismo. Não. Isso é a maior máfia de drogas do mundo. A máfia de tráfico de seres humanos, de tráfico de sangue, de órgãos. Né? São 9 mil máfias, já tem uma tradição antiga, inclusive pré-bolchevique, embora muito marginalmente, mas aprofundou-se no governo da transição do Yeltsin. São 8 a 9 mil grupos, pessoas bilionárias, que são não apenas corruptos, né? São traficantes de drogas, especialmente ligados ao opiáceo. Né? Que é uma coisa muito interessante. Isso é importante ser lembrado. É gente muito pesada, não é apenas um autoritarismo. Você tem esses oligarcas, estratégico. Enfim, alguns até sendo caçados com cedilha. Né? Caçados com cedilha. Caindo da escada, caindo. Né? Vira até piada. É o método. Vira até piada. É o método. O caso do Navalny, né? Tem um documentário do Navalny. Você tem, né? O cara que tentou. Né, acho que veneno, né? Uma coisa. Não, tem o que estava no iate, se afogou. Isso, então caiu você da tem escada. Você tem essas histórias e que nos remete a essa máfia russa tão famosa. Violentíssima, né? violentíssima. Mas em relação hoje, ao conflito hoje, né? Hoje. Como que a gente tá? Qual é o panorama geopolítico hoje? Porque muita gente fala, eu acho que é pra gente historiador, geógrafo, enfim, Chernobyl é uma coisa legal de falar, enfim, né? Mas é também um outro assunto, mas porque teve isso, né? Assim, um perigo de atacar Chernobyl de novo, é um novo desastre. Calma, né? Como é que tá hoje? Hoje a gente está, tecnicamente, se considerando a ofensiva ucraniana. Uma ofensiva ucraniana. Não se sabe em que nível está essa ofensiva. Aí tem toda uma discussão técnica sobre em que nível está. Né? Para algumas pessoas, a Ucrânia está testando essa fronteira, essa linha de combate, para ver onde é que está a brecha que ela vai entrar daqui a pouco com tudo, porque ela ainda não entrou com o que ela acumulou desde o ano passado.
o melhor armamento, as melhores tropas ainda não entraram em combate. Então, algumas pessoas falam, ela está testando. Mas mesmo nesses testes, ela está descendo, ela já está indo em direção, está ganhando território. Não em grande profundidade, mas a linha de frente está praticamente toda em combate. Tá? Então, alguns outros falam que ela está testando e até achar a brecha, na hora que achar a brecha, entra. Outros estão falando que está lenta demais. O próprio Zelensky falou anteontem que era esperado que a Ucrânia, que a ofensiva fosse mais rápida. Mas isso pode ser jogo, pode ser cenário. Claro. Aliás, nós temos que falar desse cara. O Zelensky é um gênio de rapaz. domínio da mídia, né? Impressionante, né? Como é que as pessoas ficam tudo pessoas acham que O cara foi criado nisso também. Não, né? eles ficam na cara do palhaço, bobão de BBB. Mas a ele questão não é só palhaço, ele é um empresário, audacioso, cara. Ele é um Silvio disso. Santos lá Mas reparem como parte da opinião pública coloca ele tentando encontrar que nazista, não sei o quê, né? Nada. É todo um discurso em direção O que você a... tem Acaba hoje no sendo mundo hoje, essa a passação de bipolar, pano para o que se invasor. você não é um, você é o outro, você é fascista. Anti-americanismo. É o anti-americanismo, você tem isso, é claro que você Põe tem. na conta de um cego anti-americanismo, porque a Havia. passação de pano para Putin, né, inclusive está tentando encontrar contradições que deveras há no Zelensky, que não consegue ser visto. Quem que vê o Zelensky como herói? Pouquíssima gente, né? Ele Não sei se é pouquíssima gente aqui. The Atlantic, Hein? o jornal The Atlantic vê como tal, mas não na sei, imprensa brasileira ninguém. Não, você vê o, Acho que o peso você vê geopolítico também você vai vê, influenciar isso. Você vê né? quando o Zelensky está indo em tudo quanto é país. Onde Não, parece claro. sendo Sim. recebido, sim. Sim. Né? Isso eu acho que em questão de alguns meses, a cada mês ele aumenta, isso. inclusive a boa recepção da imagem do Zelensky, mesmo que ele tenha uma série de Mas ele é um contradições. excelente empresário, é um cara bastante audacioso, é um cara que tem feito pronunciamentos super sensatos. Super, super. E outra coisa, a pessoa falou Putin, os caras falam, é um antiglobalista. É a coisa mais furada do mundo que ele é um antiglobalista. Ele não tem nada de antiglobalista, Nada, não. nada, Né? nada. Ele tem, mas a gente pode deixar o putinismo Exatamente, com outra coisa. exatamente. Eu só queria comentar ainda uma coisa que você falou da guerra, né? É que o próprio Zelensky, por exemplo, é muito delicado essa questão, porque o próprio Zelensky, quando ele fala a ofensiva está indo devagar demais, ele pode estar falando isso muito bem para dar a Nós ideia sabemos de que está sendo que frustrada guerra, a ofensiva sim. e os caras estão preparando o bote para daqui a pouco. Sim, Então não dá para saber. O fato é que a Ucrânia está avançando. Isso é inegável. Contra-atacando. Agora, né? essa outra Contra-atacando novidade, e ganhando últimos meses, território. né, ganhando Sim. território. Tá ganhando A território. Pouco. Reuters lançou ontem uma bela reportagem com mapas mostrando exatamente isso. O início de conquistas russas, chegando até Kiev. Você podia acompanhar vídeo no YouTube ao vivo da praça, bombardeios. Você via ao vivo. Você pode ligar agora no YouTube e ver Praça Maidan, Kiev ao vivo, é a Praça Maidan que vai aparecer lá. E ela fazendo uma linha cronológica, e hoje você tem territórios conquistados pelos russos já totalmente reconquistados. Sobrou pela só os Ucrânia. Donbass do extremo leste do Sim. Donbass, não é o Donbass Mas é inteiro, importante não, lembrar- só o extremo leste. E nenhum fronteira. dos oblastos está tomado inteiramente. Nenhum Nenhum tomado deles está 100%. tomado. Nem- Aliás, nenhum. acho que, se eu não me engano, acho que nenhuma capital não está mais na mão dos russos. A Nenhuma, Rússia Lugansk chegou não a está, conquistar Odessa. Kharkov não está. A Rússia Não, chegou, Odessa não. mas Não. chegaram próximo. Ela tomou. Não, próximo chegou. Foi o caso de Kharkov, Kharkiv, Isso, alguns já exato. tomam e saem, né? Mesmo Kharkov não está 100% sobre. E um cenário que eu acho, enfim, por uma veia, acho que dessa história toda ali da região, a minha pergunta sempre é, e a Crimeia? Mas mais do que a Crimeia, qual seria um cenário esperado, né, para essa guerra, enfim, em relação à geopolítica ucraniana, à geografia política ucraniana e, obviamente, a uma questão. Eu acho que também, uma devolução, um abandono da Crimeia seria uma abertura para a derrota russa. Ele não vai fazer isso. Uma abertura para a derrota russa. Porque a Crimeia ela não é só importante em termos estratégicos, uma península dentro do Mar Negro, já vimos. Mas você acha que o E os Zelensky- portos, não só Sebastopol e Alta. O Zelensky vai parar? É bom lembrar Qual é que a sua Alta opinião? fica ali, né? A Crimeia, ela coaduna a grande questão nevrálgica da guerra aqui, né, assim como eu não acho que o Zelensky vai desistir da Crimeia, entendeu? Assim como também acho que o Putin não devolve, como ficou, né, até... E aí? É um impasse? É um novo tratado? Eu não vejo cenário de fim de guerra, a não ser por vitória de um dos dois lados. Você vê, Eduardo? Eu acho o seguinte, Fim historicamente de guerra por falando, acordo? historicamente falando,
a Ucrânia vai voltar para a mão da Crimeia. Se o mundo não acabar, vai voltar. A Crimeia volta para a Ucrânia. A Crimeia volta para a mão da Ucrânia. Se o mundo não acabar, pode passar 56, pode passar Zelensky, o filho do Zelensky, o neto do Zelensky, a Ucrânia vai Fala que voltar. esse papo deve ser o último, estão falando aí. Assim, acho que vai voltar. E tem várias questões aí, são muitas variáveis que tem que ser observadas, né? Que a própria Rússia pode desaparecer antes da questão da Crimeia ser colocada. Por quê? Porque, uma das razões é o que o Tamo está falando. Isso é um Estado mafioso. É um Estado que qualquer coisa pode acontecer ali. E ela se quebrar, E a e Rússia, ela se fragmentar, É exatamente. muito Ela se volátil. fragmentar. E a Rússia tem um histórico de perder guerras e se fragmentar e entrar em crise. De enfraquecer, é bom lembrar. histórico dela. É bom lembrar. Fala. Não, vai falar do caso de Chernobyl, que simboliza o colapso Sim. em todos os sentidos do comunismo, Sim. caiu de podre. Né? Nos anos 90, não nos 80, nos anos 90, depois do fim da União Soviética, a partir de 91, a decadência foi tão grande que houve uma explosão de fome. Pessoas pouco comendo. Nos anos 90, no governo Yeltsin, teve um aumento da mortalidade ligado ao alcoolismo, mas a crise de fome, voltando às épocas do Holodomor e períodos do comunismo de antes, né, bom lembrar também, teve um retrocesso econômico. Nos 90, aí vem o Putin, consegue recuperar a exploração dos recursos energéticos da Rússia, que são realmente gigantescos. Né? Houve queda drástica, que nem na Venezuela está tendo hoje, de condições de vida, o tamanho do colapso e dessa fragilidade do tecido social da Rússia. Tá certo. Nos 90, depois da independência. Num cenário mais imediato, eu acho assim que o mais possível é que a Crimeia vai voltar para a mão da Ucrânia se o mundo não acabar. Ok. Né? Pode demorar o que for, mas vai Com pressão da demorar. OTAN. Hein? Com pressão da OTAN. Talvez Esse debate é pressão importante, não, né? assim, Pra acho que fechar. a OTAN não está fazendo pressão, a OTAN está dando apoio, ela não está fazendo pressão. Mas você não acha que, por exemplo, Suécia, a própria Finlândia, Não, a Ucrânia, essa abertura. a Ucrânia vai entrar com Então, a OTAN. é isso, é isso. Vai entrar. O Putin empurrou o Putin que empurrou. Não há outra solução para a Ucrânia. hein? Não há outra solução para a Não, é Ucrânia. desejo da É Ucrânia. desejo de grande parte dos E hoje ucranianos, também não só o desejo lado da OTAN. oeste. Vai, hoje também desejo Desejo da da OTAN. OTAN, claro, hoje claro. desejo Claro. da OTAN. Mas claro. ambas as adesões são por via aprovação prévia, Sim. né, e asta pública. Você vai lá e vota. OTAN sim ou não. União Europeia sim ou não. É bom, Portugal fez isso. Sim, sim. Né, Você desejo tem que ter popular. adesão, não pode ter objeção. E Por não enquanto pode ter tem objeção o de Orbán da nenhum Hungria bem, e isso. o Endorgan que faz objeção. Objeção. Mas assim, como Além no dos- futuro, eu acho que não vai ter outra. Não vai ter outra. Putin queira ou não queira, ele não vai ter como fazer isso. Agora, eu acho que a solução mais rápida que vai rolar vai ser a expulsão dos russos, dos oblastes, e a manutenção da Crimeia temporariamente. Temporariamente, pelo Porque aí você dá uma saída para o Putin. Exato. Tá? É isso que eu acho que vai Pra acontecer. respirar com uma negociação. E você vê que a coisa está... Um dado para você perceber que a coisa está feia, por que a Rússia não fez uma mobilização geral até agora? Se ela fizer uma mobilização geral agora, ela pode botar 2 milhões de soldados na fronteira. E ela resolve isso. Será que ele tem esse apoio? Aí é que está. Se ele fizer isso, cara, ele pode fazer uma implosão social. Implosão política. social, claro. São duas Então, vias. Ele então essa tá... história de que a Rússia vai ganhar... Tem um coronel aí, coronel é um cara que se chama comandante, não sei o que tem uma voz de marreco, uma coisa, o cara que não tem nem, parece que só tem um título de coronel, sei lá, que fica falando aí, pessoal fritando aí no Brasil, você já viu um cara de cabelo branco, parece que se apresenta como comandante e tal, ele dá como certo, porque a Rússia é uma potência. Cara, a Rússia é uma potência, só que ela não pode usar. Você imagina, então a Rússia vai entrar com bomba Exato. atômica, não vai Não entrar. tá, não tem Sabe como. por que não vai entrar? Por várias razões, porque se ela entrar, cara, a OTAN vai tomar cafezinho na Praça Vermelha. que a gente Semana viu no seguinte. Vietnã. E tem uma outra razão, Os chineses não querem isso. Nem os chineses querem. Os chineses não querem Mas isso. não é o entendeu? princípio da guerra, colocado, né? você destruir o outro, é você conquistar o Isso, outro. não é de você se destruir, porque a questão é se destruir. O Clausewitz, no Vai livro chegar, da exato, guerra, exato, Clausewitz, tá. é isso, a guerra não é pra você destruir, a guerra é pra você conquistar. A A arma gente já atômica está você. caminhando né? para o final. Mas, enfim. Os comentaristas mais sérios, mais densos, mais consequentes, que não são meros propagandistas, que não são meros ativos russos, porque a gente não pode esquecer que a Rússia tem um esquema de ativos internacionais muito grande. O que significa ativo? É gente que recebe dinheiro para fazer propaganda. Isso é conhecidíssimo. Dos dois lados. Isso é herança lá do mundo Sim. soviético. Aqui no Brasil a gente tem nome dessas pessoas. Ok. Tá? Mas se os caras que não são ativos da União Soviética, ou que não são ingênuos, ativos da Rússia ou que não são ingênuos, já sabe que a Rússia tecnicamente já perdeu essa guerra.
quando eles não tomaram Kiev, Em eles 15 perderam essa dias, guerra. é o que muita Eles gente perderam fala. moralmente. Eu estava um pouco antes comentando com o Thelma, a gente estava vendo as bandeirinhas dos países que apoiam a Rússia e a bandeira dos países. Os países que apoiam a Rússia. Nicarágua, Venezuela, Coreia Cuba, do Norte. Coreia do Norte, Bielorrússia, Síria, que sempre Bielorrússia, foi cara. E a gente esperando uma China, uma Turquia, né? A gente esperando alguma coisa disso, não tem Alguma mais. Por quê? Porque A isso é uma Bielorrússia guerra. sempre foi, depois de 91, o país mais russófilo das 14 repúblicas. É quase como oblast. Chegaram até, tem uma coisa deles se unirem. Tem Exatamente. Sim. A pinçar Então, é uma a guerra, Crimeia assim, e que Bielorrússia. Né? exige posição moral. Exige posição moral. Quem fala, a Ucrânia provocou, a Ucrânia tem culpa, todos os dois têm culpa, não é essa pessoa. Ou ela é ingênua, Sim. ou ela é Mal mal informada ou mal intencionada. informada. Então, assim, ó, pra gente encerrar, né, o tempo já está acabando, eu acho que você já, na sua carreira, você já fez o seu panorama do que vai acontecer. Economicamente para a Europa, Thelma, a gente fala muito dessa coisa do gás, né? Exato. Economicamente, qual é a sua visão dessa parte geoeconômica? Já houve uma mudança nesse ano de 3 meses em relação ao país mais dependente na União Europeia, que é a Alemanha, do gás russo, sim. via Ucrânia. Tá? E tem a opção do Mar Báltico, que é a mudança a Alemanha tem essa capacidade de mudar em 1 ano e meio. É impressionante, A a matriz Alemanha é energética, a impressionante. chavinha de motor. Então já a dependência reduziu. Então a Alemanha deixou de pegar leve com o Putin, mesmo porque não pode. O princípio é um país da Europa Central, próximo da Polônia. Né? Então essa dependência já reduziu. Isso a Espanha fez, a França fez. Os países dependiam em 20% do gás russo, a Alemanha 40%. Que foi a negociação do Putin com a Merkel. Né? Então a dependência energética reduziu. Isso já se manifesta na postura mais independente da própria Alemanha em relação ao conflito. Como membro da União Europeia, defensor da democracia ocidental. Então a dependência econômica quanto ao gás reduziu. Nunca vai deixar de existir. Porque são 70% do gás do mundo do Mar Cáspio. Você falou nisso. Se a Rússia, em todos os blefes do Putin são infundados, o PIB da Rússia é igual ao nosso. Tá? Não é um país gigantesco. O PIB da Rússia não é grande, entendeu? O que há realmente de blefe é as reservas de hidrocarbonetos no Mar Cáspio e ainda pouco explorados na Sibéria e no Ártico. As reservas não só de petróleo e gás, é bom lembrar, é um gigante energético. A dependência hoje da Europa Ocidental não é significativa ao ponto de permitir uma manutenção por muito tempo dessa invasão. Isso é importante ser colocado. Só pegando do outro lado, né? O pessoal fala assim, mas está vendendo para a Índia e está vendendo para a China. Está vendendo para a Índia e vendendo para a China a preço de banana. A preço de banana. Porque a Índia e a China não são idiotas de não aproveitar dessa situação. Claro, totalmente. Então, aí junta isso aí, que é a renda diminui, o bloqueio econômico, né, o bloqueio, as sanções que cada vez são maiores. São maiores, então, é possível de furar? Dá para furar, com certeza Claro, que dá. claro. Mas está complicando. E uma outra coisa, se for ver, o que a Rússia tem que ela bota no mercado mundial? Gás, petróleo e arma. E o que está acontecendo no campo de batalha? As armas ucranianas não são essas armas todas que se vendiam antes. E isso é uma coisa que os especialistas estão notando, que o mercado de armas para a Rússia está encolhendo. As armas ocidentais estão mostrando uma efetividade muito maior do que as armas russas. As armas Os russos inglesas, estão lançando agora um tanque alemãs, kamikaze, vocês viram? norte-americanas. Tanque kamikaze? Acho que foi ontem saiu, mas só armamentos antigos, sucateados, enfim, que eles estão, obviamente. Eles têm armas boas, mas a disparidade entre a eficácia do armamento ocidental e o russo, cara, está ficando evidente para os especialistas. E isso vai bater no mercado de armas dele, que é forte pra caramba. Então, a Rússia está no sal. A questão é até quando, né? Até quando? Né? Até quando? Agora você acha que esse engajamento maior dos ucranianos com a guerra do que do exército russo, muito maior, isso é indiscutível, né? Porque eu estou defendendo minha pátria, Thelma. É pátria, mas quando defender pátria, eles evocam, você acha, Eduardo, como historiador, você acha que eles evocam todo o sofrimento que veio do passado, especialmente depois da Revolução Bolchevique, né? O caso do Holodomor, 6 milhões de ucranianos morreram de fome. Não, né? Você acha que isso, pelo menos é evocado? Não, você sabe que evocado, não sei que você está falando evocado. Então, a pergunta é essa. Claro que não. Esse sentimento no sentido meio de mágoa, de... Exato, Não. É o contrário. É raça.
os caras falam, cara, já comeu um pão que o diabo amassou, isso aqui... Mas essa raça Entendeu? conhece isso, porque Entendeu? tem Os 90 caras já anos. passaram... Não, então, mas eu acho que a pergunta do Thelma é exatamente exato. Cara, essa. na É. Segunda Guerra Mundial foram 4 milhões de 4 ucranianos. milhões. Sim, então, eu acho que É dos 6 milhões de é judeus um que ranço, morreram. é um ranço que o ucraniano tem com esses caras. Se isso é chamado em termos de... Não é um ranço que eles têm com os caras, assim, a vida é dura. A vida é dura em geral, É, né? a vida é Independente dura. disso Então, aí, aí, né? qualquer a gente um que vai vir sobreviveu, aqui- a gente sobreviveu lá, a gente vai sobreviver. É, aqui. dos 6 milhões de judeus que Hitler matou, 1,5 milhão foram exatamente. judeus ucranianos, que eles sofreram dos dois lados. Não, eles sofreram dos dois lados. Num país muito dividido, né? Então a direita e a esquerda ainda há nazistas, claro. As Sim, pessoas que claro, ficam claro. caçando nazista do lado ucraniano. É. Tem um grupinho lá. Tem, todo país tem Todo- grupo de nazista, todo cara. leste europeu tem. O segundo homem do exército do Prigogine, do grupo Wagner, tem a SS Tem, do lado tem, aqui. tem. Ah, pô, todo Europa, o leste europeu tem uma tradição de manter grupelhos significativos nazistas, então não é... Agora dizer que Ucrânia os dissidentes que é nazista. nazista... Não, muito é, é a judeu, isso aí eu acho que é um assunto É, do não, próximo, o pai dele do próximo podcast. trabalhou em kibbutz, né? Eu acho que Pô, deu bacana. uma coisa Poxa. legal, agradeço a presença de vocês dois. Enfim, acho que foi um bate-papo legal, um bate-papo que vai enriquecer muito os nossos alunos. Ótimo, ótimo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais aí. Com certeza. E Estamos aí para isso. a gente está aberto também a sugestões. Beleza? Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Até a até próxima. logo.